E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu tô aí de novo pra gente dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o lixamento em repintura. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de lixamento do fundo PU e as diferenças entre uma lixadeira rota orbital, uma lixadeira angular, quando ou não utilizar cada uma das duas, tá certo? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre o fundo PU. O fundo PU ele tem duas características básicas. Uma é preencher pequenas imperfeições, tá certo? E a outra é isolar o acabamento anterior para que a gente possa aplicar a tinta novamente, além de proteger a chapa também contra a oxidação, tá? Se você pegar uma lata de fundo PU e uma lata de tinta, o fundo ele é muito mais pesado do que a tinta, tá certo? Uma mesma quantidade ele é muito mais pesado do que uma tinta PU aí, ou uma tinta qualquer. Então, ele é um composto que tem a função de proteger a chapa contra a oxidação, proteger o máximo possível, e é ideal que você faça a aplicação dele na configuração de enchimento nos locais onde você aplicou massa, ou você tem pequenas imperfeições, como pequenos riscos, que você também comece a aplicação do fundo de enchimento por estas áreas, e depois dê uma demão geral na peça, podendo ou não ser o fundo de enchimento ou isolamento, tá certo? E faça uma demão cruzada, tá bom? O que é a demão cruzada? Você vai em um sentido e volta no sentido contrário. Se você aplicou na peça horizontalmente, aplique verticalmente também, fazendo a devida correção e regulagem na pistola de pintura para você fazer isso, beleza? Isso assegura que você cubra a superfície da melhor maneira possível, sem ter excesso de fundo em algumas áreas e pouco fundo na outra, e porque isso vai impactar na hora do lixamento. Se você eventualmente atingir a chapa quando estiver lixando, você vai ter que reaplicar fundo e reaplicar o anticorrosivo que você optou aí nas etapas anteriores, beleza? Bom, o que você tem que ter em mente quando você estiver lixando o fundo? Na maioria das vezes a gente faz a aplicação do fundo de maneira empoeirada, ou seja, ela fica bem áspera a superfície. Você pode aplicar lentamente ele com a pistola de pintura. Isso eu vou falar mais em maiores detalhes aí numa nova série de vídeos sobre repintura, tá certo? Então, se você aplicou o fundo e tem ele na configuração de enchimento, é natural que ele esteja bem empoeirado na peça. Partindo do princípio que ele está empoeirado na peça e você fez a aplicação do fundo de enchimento, você em conjunto com uma interface de espuma vai utilizar uma lixa 320 numa máquina rota orbital para fazer um corte inicial. Você não precisa fazer isso sobrepondo a peça, indo no sentido e voltando no outro, tá? Naquele famoso quadrado que a gente tem no polimento. No lixamento é a mesma coisa. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Se você estiver fazendo lixamento manual, também pode começar pela 320, dar uma passada geral na peça sem forçar, e começar com o desbaste com uma lixa 400, manualmente ou com a rota orbital também. É interessante que a lixa 400 você faça no sentido oposto que você fez anteriormente com a rota orbital, tá certo? Se for manualmente, você vai fazer em toda a peça como um todo. E por fim, no acabamento final, se você tiver um acabamento com tinta PU, você vai utilizar uma lixa 600, tá? Para fazer o acabamento final, dar uma passada geral na peça de maneira uniforme e fazendo ela no mesmo esquema do polimento, fazendo um quadrado na superfície, tá? E se você for partir para uma pintura poliéster, você vai utilizar a lixa 600, tá? Vai começar o corte com a 400, seguir para o desbaste com a 600 e finalizar com 800. Por que você vai finalizar com 800? Porque a tinta poliéster ela tem um grau de preenchimento muito baixo e ela vai penetrar nesses defeitos e ela não vai cobrir eles, ela vai realçar os defeitos. Então, quando você aplicar o verniz sobre a peça, você vai ver o defeito e você não vai conseguir corrigir depois sem repintura, beleza? Então, o cuidado deve ser redobrado em resolver todos os defeitos possíveis no momento anterior a uma pintura poliéster, tá certo? Bom, vocês estão vendo aí uma lixa, tá? 6 polegadas, que normalmente é utilizado com lixadeiras rota orbitais. Vocês estão vendo uma
interface aí de espuma na configuração 5 polegadas para GX 125, rota orbital com 8 furos, beleza? Notem que ela é bem flexível, a função dela é exatamente essa. Essa é um suporte para você utilizar em conjunto com boina 5 ou 6 polegadas e interface 5 ou 6 polegadas numa máquina rotativa, beleza? E aí você pode ver que ela encaixa perfeitamente aí. Não é aconselhável que você utilize essa interface com furos aí, porque você vai sujar muito o suporte, beleza? Esse é um disco de borracha, beleza? Uma interface de borracha um pouco mais dura, somente para preservar mais o prato da rota orbital, que ele tende a desgastar muito nas bordas quando a gente utiliza somente ele, principalmente superfícies não planas. E esse é um adaptador para a gente estar utilizando esse suporte manualmente, tá? Essa interface manualmente em conjunto com qualquer lixa Rokit 5 polegadas aí, tendo ou não 8 furos, tá certo? Para a gente fazer um lixamento manual. Bom, esse outro suporte que vocês estão vendo aí é uma interface, desculpe, não são suportes, são interfaces. A interface 6 polegadas macia para utilização com as lixas Trizact da 3M para polimento, tá? E nada impede que a gente utilize também para fazer um lixamento e um desbaste com um Rokit, como vocês estão vendo aí, tá certo? O ideal é que você lave bem essa interface quando for utilizar no polimento, para evitar qualquer resíduo aí de lixamento que possa atrapalhar o lixamento do polimento, beleza? Que eu vou falar mais pra frente. Vocês estão vendo que ela é bem macia, a função dela é se adaptar perfeitamente à superfície e reduzir muito o poder de corte de uma máquina rotativa angular, beleza? Ela é utilizada junto com esse suportezinho aí. Você tem que centralizar ela bem para evitar que ele tripide, faça o rolamento tripidar e ocasione danos aí à sua máquina, beleza? Essa máquina que eu vou estar utilizando no vídeo aí é uma politriz rotativa, politriz lixadeira rotativa, tá? Ela pode perfeitamente ser usada para fazer um lixamento de desbaste. Ela é bem isolada, tem uma carcaça bem isolada, porém é bom a gente tomar muito cuidado e fazer uma boa limpeza dela após o uso, porque a poeira pode danificar o equipamento, tá certo? A gente pode utilizar jato de ar do compressor aí a 30 a 40 libras para remover o excesso de poeira que tem aí na máquina. Bom, o ideal é você utilizar uma rotação de 1000 a 1500 sempre, nunca forçar o movimento na peça, beleza? E fazer como vocês vão ver no vídeo aí. Não precisa de excesso, apertar em excesso o prato, tá certo? Vocês vão ver no decorrer do vídeo aí como proceder com o lixamento, beleza? E procure centralizar bem o prato aí. Bom, procure proceder com o lixamento da maneira que eu estou demonstrando no vídeo, beleza? Quanto maior a rotação, maior a velocidade do movimento, beleza? Se necessário, faça o movimento cruzado, como vocês estão vendo aí, beleza? E a função principal dessa interface é realmente deixar o lixamento suave, o corte da máquina preciso, adequar ela, nivelar ela na superfície, beleza? Para que ela não tenha aquele comportamento típico de desgastar as bordas ou enfim, deixar a superfície totalmente cavocada, com uma parte na lata e outra parte na tinta e assim por diante, como vocês estão vendo aí no vídeo, beleza? Essa é a função da interface, principal função dela, e ela que torna possível a gente utilizar uma máquina dessa aí para praticamente lixar qualquer superfície, beleza? Em especial aí superfícies não planas, você está vendo que ela se adequa perfeitamente à superfície, você dificilmente vai cavucar a lata dessa maneira aí, beleza? Você pode inclinar a máquina, mesmo você inclinando, ela automaticamente corrige o movimento para você, tá certo? E nunca faça um lixamento com esses pratos que vem na máquina aí, beleza? Como é o caso desse esse prato de borracha macio ou semi-macio,
ele vai causar problemas na hora do lixamento. Você não vai conseguir deixar a superfície 100% nivelada para você fazer qualquer tratamento depois. E ele cavoca a lata, e isso é difícil de você corrigir depois. E no momento que você aplicar a tinta, você vai ver que eventualmente ela ficou ondulada por causa disso, beleza? Bom, eu aconselho o uso dessa máquina somente nas etapas de corte, tá? No máximo desbaste da massa poliéster. Por que isso? Porque o poder de corte dela é muito grande, ela está sempre em contato com a superfície. E qualquer lixamento em excesso você vai acabar removendo todo o fundo, tendo que aplicar o fundo novamente, coisa que você já vai estar preparado para fazer quando você estiver fazendo o desbaste inicial da peça. Beleza, pessoal? Mas mesmo assim, tome cuidado, você não precisa ficar lixando em excesso. Importante, nunca fique parado numa determinada área, fazendo um determinado desbaste numa determinada área sem a devida necessidade, beleza? Se você viu que arrancou tinta de uma área, na outra área você chegou no fundo e está com a superfície nivelada, isso quer dizer, você passou a máquina no mesmo tempo, na mesma velocidade, você não precisa ficar insistindo nesse local. Insista em locais onde tenha defeitos que você sinta no tato, beleza? Porque senão você vai cavocar a lata, vai chegar na lata sem a necessidade e vai ocasionar esse problema aí de desnivelar a superfície, beleza? Bom, como esse vídeo ficou um pouco longo, eu vou deixar para falar para vocês sobre a rota orbital no próximo vídeo, tá certo? Sobre a lixadeira rota orbital no próximo vídeo. A diferença básica entre uma e outra é que com a rota orbital você consegue um acabamento superior e em paralelo você lida muito mais fácil com a máquina, você não precisa ficar se preocupando muito no movimento correto ou na velocidade correta, porque ela, como vocês já podem ter visto em alguns outros vídeos meus, ela é uma máquina muito mais suave de você lidar, beleza? Por isso que no lixamento do fundo é imprescindível que você esteja adotando uma máquina dessa aí. Importante, isso não vai tirar da gente a necessidade de utilizar a interface, porque a interface serve exatamente para ela se adaptar à superfície, principalmente se ela não é plana, e amortecer o impacto do nosso movimento da mão ali, que é natural, perante a peça e perante o prato da máquina, beleza? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existe muito defeito, é muito comum você ter defeito nas bordas do prato, ele está comido nas bordas, por quê? Porque houve um lixamento em excesso somente com a borda do prato, da Rokit, beleza? E porque foi mal utilizada. Se você estivesse utilizando a interface, você podia estar adotando esse mecanismo sem problema, como vocês já viram aí que você pode inclinar a máquina perante a superfície que ela amortece, sem causar danos ao prato, beleza? E a sua máquina. A principal vantagem do uso dessas interfaces é essa, e em paralelo você preserva muito a própria lixa, você consegue ampliar a vida útil da lixa aí, utilizando as interfaces exatamente por ela se adequar bem à superfície e amortecer o impacto e a sua força aí, beleza? Bom, se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei. Se inscreva no nosso canal aí que em breve eu vou estar fazendo outro vídeo aí falando somente sobre a lixadeira rota orbital, explicando aí como é que a gente pode proceder com o lixamento com a rota orbital, beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.